irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, quinta-feira, né, para honra e glória do Senhor. Estamos aqui, né, para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para honra e glória do Senhor. E é o Senhor que nos capacita para fazer a vontade dele, né? Estou aqui no momento, né, para deixar uma palavra, e logo após eu tenho que auxiliar, né, e conciliar tudo isso, né, que é igreja, obra de Deus, casa, família, filhos e trabalho, né? Trabalho também em primeiro lugar, depois das coisas de Deus, né? Porque em primeiro lugar é as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então tudo que foge da presença de Deus, de você fazer para o Senhor, não tá certo, irmãos, não tá certo, né? Se você não tá tendo tempo, se tem alguma coisa, você vai ter que tentar conciliar isso para que dê tempo de você servir ao Senhor, né? Com amor, com respeito, né, com responsabilidade, né, e aí você consegue auxiliar, né, igreja, trabalho, família, filhos, lar, as coisas, porque a sua casa tem que ter o seu toque, a sua casa tem que ter as suas mãos, mesmo que tenha uma pessoa que te ajude, você é auxiliadora da sua casa, então você tem que ter a sua mão, o seu toque, né? Numa comida, num bolo, tem que ter com a sua família, né? Então você tem que ter tempo para tudo, né? Nessa vida, tem que ter tempo. Bom dia, paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus, a todos que já estão aqui na live, participando, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está aqui nessa manhã de quinta-feira, né? E nós vamos aqui estar orando junto, louvando junto, aprendendo junto, porque é essa união que Deus quer sobre nós, né? Essa união, né? E eu tenho que preparar agora, irmãos, um tempo para a gente tá orando também aqui na live, porque eu vi que tá entrando muitas pessoas com causas de oração, né, de petição a Deus. Então eu vou separar esse tempo também para que nós possamos estar orando, né? Hoje é quinta-feira, né, para honra e glória do Senhor. Hoje tem culto, eita glória de Deus, né? Mais tarde nós vamos estar na nossa igreja adorando, que aqui eu estou hoje com a camiseta da nossa igreja, que é Remidos pelo Sangue de Jesus Cristo, né? Essa foi a camiseta que nós usamos na festa da nossa igreja. Nós usamos essa camiseta e foi uma benção, né? Na outra, aí essa que teve agora, nós usamos vestido, né? Para honra e glória de Deus, tudo o Senhor prepara, né? Foi a festa do círculo de oração, né, da nossa igreja, foi benção, glórias a Deus, né? Sempre tem as mãos do Senhor, né? E aí tem nós que organizamos, né? Igual a pastora Gonçalina, né? A nossa pastora que é a primeira, né? É a pastora Zélia. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, beba bastante água, ó. Mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja frio, beba bastante água, né? Seu organismo precisa de água. Vamos orar agora, né? Para Deus nos cuidar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos, né, o que eu escuto. Meus olhos são a candeia do meu corpo. Guarda minha boca, guarda minha língua, né? Guarda minha garganta, guarda o meu coração que procede, que entra na minha mente, desce ao coração. Então guarda, Senhor, né? Para que meu coração não venha se corromper e para que meu coração não deixe de estar quebrantado com a vontade do Senhor em minha vida, em nossa vida. Guarda o meu corpo, que é essa matéria, guarda minha alma e o meu espírito,
né? Que esses precisam estar limpos, precisam estar firmados na presença, né? Guarda, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, amém, né? Irmãos, hoje eu preparei aqui um louvor conduzido pelo Espírito Santo, para nós estarmos adorando e refletindo como tem sido a sua vida com Jesus, né? Com Jesus, a sua vida tem sido como, né? Vamos orar? Amanheceu, tudo tá do mesmo jeito que ficou. Anoiteceu e nada pra você mudou. O dia vem, o dia vai, a noite chega, a noite vai, e você estás aí, chorando, sofrendo, e você está aí, chorando, sofrendo. Mas Deus vai mudar sua história, vai mudar a sua vida, mas Deus vai pôr um fim nessas lágrimas. Só precisa, irmão, ter fé, vai transformar, só precisa ter fé, vai curar, só precisa ter fé, vai mudar, só precisa ter fé, vai restaurar, vai libertar, só precisa ter fé, vai renovar, só precisa ter fé, vai transformar, só precisa ter fé, vai mudar. Oh, aleluia, glória a Deus. Você crê? Hoje é o culto de libertação e cura. Queira isso para a tua vida. Jesus vai mudar, Ele vai mudar a sua história. Você crê? Oh, aleluia. O Senhor tem poder para transformar a história. O Senhor tem poder para mudar. Oh, glória a Deus. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Só precisa ter fé, irmãos. Amanheceu e tudo está do mesmo jeito que ficou. Anoiteceu e nada pra você mudou. Mas escute bem, o dia vem, vai passando, o dia vai, a noite chega, a noite vai, e você está aí, chorando, sofrendo, e você estás aí, chorando, sofrendo, mas Deus vai, você crê? Mas Deus vai mudar sua história, a sua vida, mas Deus, Ele vai colocar um fim, vai pôr um fim nessas lágrimas. Só precisa, irmão, ter fé, vai transformar, só precisa ter fé, vai curar, só precisa ter fé, vai mudar, só precisa ter fé, vai restaurar,
vai libertar, só precisa ter fé. Vai renovar, só precisa ter fé. Vai transformar, só precisa ter fé. Vai mudar, mas Deus vai mudar. Creia, confia, sua história vai mudar, a sua vida, mas Deus vai pôr um fim nessas lágrimas. Só precisa, irmão, ter fé. Vai transformar, só precisa ter fé. Vai curar, só precisa ter fé. Vai mudar, só precisa ter fé. Vai restaurar, declare nessa manhã, só precisa ter fé. Vai renovar, só precisa ter fé. Vai transformar, só precisa ter fé. Vai mudar, declare, irmãos, nessa manhã, com firmeza, com autoridade de Deus. Fale com Deus: Senhor, o Senhor me disse que as suas promessas irão cumprir na minha vida, e eu creio, Senhor. Eu creio. Assim como Ana, como José. José dormiu como José do Egito e amanheceu como governador do Egito. Eita, glória de Deus. Só Deus tem esse poder, irmão. Só Deus tem esse poder. E você vai testemunhar o que Deus tem feito em tua vida, porque eu digo como tem sido a sua vida com Jesus. Eita, glória de Deus. Nada pra você. Precisa ter fé, irmãos. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Ai, irmã Maria Aparecida, eu não consigo. Teve um dia que eu ouvi da boca de uma pessoa dizendo para mim: eu queria ter essa fé. Mas essa fé, irmãos, ela é construída em degraus com Jesus. Então a sua vida, como tem sido com Jesus? Essa construção, né? Essa construção da tua fé com Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Hoje a palavra veio abençoada as nossas vidas, nossos corações, né? A palavra veio aqui, nós vamos entrar na palavra e nós vamos estar aqui falando. Quem não puder assistir a minha live hoje e porque está trabalhando ou qualquer coisa, manda mensagem, deixa a mensagem que eu respondo, né? Lá no YouTube também tem lá no YouTube, as pessoas também deixam mensagem, eu respondo, eu entro em oração também, tudo para honra e glória de Deus, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Senhor, né? E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. A palavra do Senhor, ela corta mais do que uma espada afiada. A palavra do Senhor, ela é viva. Então, quando nós estamos assim, unidos, né, na verdade, com a palavra, tudo flui, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Lá em Gálatas, nós vamos falar hoje, em Gálatas 6, 7, 8, né? Nós vamos falar da lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Irmãos, é o certo. Por isso eu perguntei como tem sido a sua vida com Jesus, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos assim: mas Senhor, eu não tenho condição de semear nada. Você tem sim. Você semeia a palavra de Deus, você semeia um conforto, você semeia o amor, você semeia a palavra em ajudar uma pessoa que está passando por uma situação difícil. Você vai semeando. Às vezes as pessoas acham que semear é só coisa financeira. Não, é em geral você semeia. Você semeia ajudar alguém, você semeia ofertando, você semeia de todo jeito. Você está semeando, né? E isso é importante para Deus e para nós, né? Não só a comunhão, mas a semeadura, né? Vamos ler aqui em Gálatas 6, 7, 8. Vamos ler? Gálatas 6, 7. Onde que tá? 6 tá aqui.
é o que é instruído na palavra, reparta. Ó, eu não tinha lido a palavra, o Espírito Santo já tinha falado comigo. E o que é instruído na palavra, reparta ter todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas os que semeiam no espírito, né? Porque eu não posso semear na minha carne, né? Eu tenho que semear em espírito, né? Ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eles estão conosco, né, em todos os momentos da nossa vida, né, que estão ali unidos também, né, os nossos pastores, nossos líderes também. Nós também temos que semear na vida deles. Vocês sabiam? Né? Jesus fala sobre isso. Glórias a Deus, aleluia, glorioso Deus, santo é o teu nome, Senhor, né? Glórias a Deus, né? Gálatas 6:10, que eu li lá desde do 7, ele fala, principalmente aos domésticos da fé, é uma expressão bíblica que significa que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos que compartilham da mesma fé que nós, né? Os domésticos da fé são aqueles que compartilham da mesma fé que nós temos, mas que são mais próximos. Essa expressão é encontrada em Gálatas 6:10 também, né? Porque nós lemos Gálatas 6, 7, 8, e aqui é encontrado em Gálatas 6:10, né? Eu fui procurar para que a gente também possa ter esse entendimento, que tudo está aqui na Bíblia, né? Tudo o Senhor nos instrui para que nós possamos entender, né, o que o Senhor fala sobre isso, sobre a semeadura, né? E aqui eu vou ler a lei da semeadura, está explicada em Gálatas 6, 7 e 8. Cada um colhe aquilo que semeou em sua vida. Quem semeia uma vida de pecado, colherá destruição, mas quem semeia uma vida dedicada a Deus, colherá a vida eterna, né? Também que é a salvação, né? Não se deixe escarnecer, Deus não se zomba, né? Glórias a Deus, aleluia. Veja que a Bíblia diz, não se deixe escarnar de Deus, não se deixe enganar, perdão, de Deus. Não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então isso é muito importante, irmãos, nós sabermos o que nós estamos semeando, né? É muito importante, né? Sobre a semeadura que o Senhor nos ensina, na palavra dele, nos ensina, né? O que nós estamos semeando, né? Aí eu fui buscar lá em Miqueias, né? Miqueias 7:18, né? Vamos ler o que diz em Miqueias 7:18. Vamos ler. Na verdade, eu falei do 19, né? O 19 que diz que tornará a apietar-se e de nós subjugará os nossos inimigos e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando a pessoa se arrepende, né? Ela se arrepende e aí vem aquela reflexão, né? Reflita sobre o poder
transformador de Jesus sobre a sua história. Esse é o poder de Jesus, né? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Glórias a Deus, aleluia, né? Mas vamos ler aqui em Miqueias 7,18, que é desde lá de cima, mas eu fiz uma explicação aqui do 19, mas vamos ler. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a pietar-se de nós, ter piedade de nós, né? Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dará a Jacó a fidelidade e a Abrão a benignidade que jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Glórias a Deus, aleluia, né? Aí aqui também fala que essa passagem de Miqueias 7,18 é uma passagem da Bíblia que diz: quem é Deus como tu? Quem é Deus como tu? Que perdoa a iniquidade e que passa por alto as transgressões dos restos do seu rebanho. Não retém para sempre a sua ira, porque se deleita em misericórdia. Glórias a Deus, aleluia. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã em nossas vidas. Nós podemos nos arrepender, irmãos, né? E pedir perdão e se consertar perante Deus, né? E aqui ele fala: quem é Deus como tu, que perdoa a maldade e ignora as transgressões restantes da sua herança, e ele retém para sempre a sua ira, porque ele tem prazer na bondade. Tem gente que diz que o Senhor é ruim porque está passando uma situação. Não é culpa do Senhor, né? Não, é nossa mesmo que fizemos escolhas erradas, e daí o Senhor ainda é misericordioso com nós, ainda, né? Glória a Deus, né? Quem é Deus? Miqueias aqui faz uma alusão ao significado de seu próprio nome. Quem é Deus como o Senhor? Esse desafio foi finalmente dirigido ao paganismo e aos seus falsos deuses no Cântico de Moisés. Após Deus ter executado o julgamento sobre os deuses do Egito, primeiro e depois sobre Faraó no Mar Vermelho, né, quando ele abriu lá, em Êxodo 15:11, quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, terrível em louvores, fazendo maravilhas? Os profetas eram combatentes de Deus pela verdade, contra a crescente apostasia, né? Tá lá fala sobre apostasia que nós já estamos vivendo, tá lá em Timóteo, né? Em Israel, assim também em Judá, quando a mesma luta estava começando entre Yahvé de um lado e os ídolos de outro. E aí apostatas, né? Os judeus dos outros, né? Apostasia é negar, né, a fé, recusar, né, a acreditar em Deus, né? Apostatas, os judeus dos outros. Miqueias é enviado ao lado do Senhor para vindificar sua glória e misericórdia, né? E incomparável, até então não havia oposição organizada aos profetas, né? Não havia oposição organizada aos profetas. E aí fala que, por exemplo, não havia organizado aos profetas de Deus. Por exemplo, não aparece nenhum em Joel, a partir do tempo que Miqueias é a oposição e o
constantemente notado por cada profeta sucessivo, né? Isaías, Abacuque, Sofonias e Jeremias, né? Que perdoa a maldade e ignora as transgressões. Como que é isso? Vamos ver? Não fechando os olhos para ela, mas perdoando-a, deixando-a sem punição, como um viajante que passa por algo que escolhe. Escute bem, né? Não examinar, né? Escolheu não examinar. Provérbios 19:11, a glória do homem é passar por cima das transgressões, né? Como está a sua vida com Jesus? Você consegue passar por cima? Em contraste com Amós 7:8, não passarei mais por eles e marcar a iniquidade. Salmo 133, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá, né? Do restante de sua herança, né? Que ele explica lá. Aqueles que serão permitidos sobreviver ao julgamento anterior, ou remanescentes eleito pela graça de Deus, né? Esses, Miqueias 4:7, Miqueias 5:3, 8. Os remanescentes de Jacó, tá lá. Ele não retém para sempre a sua ira, Salmo 103:9. Não condenará perpetuamente, nem para sempre se conservará irado, Isaías 57:16. Não condenarei para sempre, nem continuamente me indignarei, que fala aqui em Miqueias, né? Ele não retém para sempre a sua ira, Salmo 103:9, né? Que eu li, não condenará. Porque ele tem prazer na bondade. Por que Deus tem prazer na bondade? O perdão de Deus está fundamentado em sua natureza, que se deleita em bondade, e avesso a ira. Glórias a Deus, aleluia, né? Já dá pra gente entender que Deus nos perdoa das nossas iniquidades, do nosso pecado. Mas nós temos que o quê? Se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor, ver aonde que a gente está errando. Esse reconhecimento é um reconhecimento muito difícil, porque ele procede de dentro para fora, é do nosso coração, né? Então, de repente, seria como você olhar no espelho e ver o que você está refletindo ali, né? Você pode falar, eu estou refletindo uma pessoa, como fizeram uma dinâmica, né? O dia que eu estava presente, essa dinâmica, as pessoas olhavam no espelho e falavam que elas estavam refletindo ali. E eu coloquei, né, que eu estava refletindo em mim, uma mulher que está na obra do Senhor, que está aprendendo a cada dia, quer aprender mais, né, e melhorar, né? Eu via em mim isso. Por quê? Porque eu prefiro dizer que eu quero aprender. Eu preciso de Jesus na minha vida, né? Para mim aprender, entender muitas coisas que acontecem, que muitas vezes a gente acaba tentando uma explicação e não tem, né? E o maior erro na nossa vida, irmãos, é desobedecer a Deus, né? Só quem passa que sabe, porque quando você desobedece a Deus e não espera em Deus as coisas acontecerem na sua vida, você passa por cima de Deus. Então, como a vontade é sua, tem as consequências, né? Então, a Bíblia fala sobre, né? Quando eu não entendia,
assim, não tinha um pouquinho de querer aprender, de ser humilde para aprender, de ser manso do coração para aceitar os meus erros, eu confrontava comigo mesmo, né? Porque eu achava que eu estava certa em todas as situações, mas em todas as situações eu não estava certa, entendeu? Eu tinha que aprender. Talvez Deus queira te ensinar com seus erros, né? Já que você não ouve, Ele envia uma pessoa lá na sua casa para falar, você não acredita. Ele envia outra pessoa que está ali falando, você não quer aceitar. Talvez Ele deixe. Porque eu falo que muitas coisas, irmãos, é permissão de Deus para que nós venhamos querer mudar, né? E o trabalhar de Deus dói, o processo dói. Eu li uma mensagem hoje que ela falava assim: o processo é tão importante quanto a conquista. Seja paciente, nada foge da vontade de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. O Senhor usou muito essa palavra comigo, o Espírito Santo usou muito essa palavra comigo. Usa até hoje, quando eu estou ali conversando com Deus. Ele usa até hoje, ele diz para mim, o contexto que acontecer, né, o bem ou a dificuldade, ou tá ali passando um processo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Eu vou entender com amor, eu vou aceitar aquele processo, né? Quando eu aceito, Deus coloca paz em mim, Deus coloca força em mim, Deus me capacita para passar, tá entendendo? De que quando eu rejeito, eu quero lutar contra, entendeu? Aí é mais difícil. Aqui, ó, aqui diz: a desobediência é o ato de não cumprir os mandamentos e os preceitos divinos, indo contra a vontade de Deus, né? É considerada um pecado que vai contra a lei divina e resulta em separação de Deus e consequências negativas para a vida, para a vida do indivíduo. Tem consequências. A palavra desobediência também pode significar falta de respeito pela autoridade ou governo. Eu sempre bato nessa tecla: se você não tem respeito dentro da sua casa, que começa o respeito, dentro da sua igreja, que também tem o respeito, dentro do seu trabalho, que você tem que respeitar, né? Os governantes, que é uma autoridade, também você tem que falar com respeito sobre eles. Como que você vai respeitar a Deus, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Às vezes eu achava assim que era uma ignorância minha, mesmo antes de ir para Deus. Mas eu fui criada, e meu pai ele sempre falava para mim: o respeito é tudo. Aonde você entra, onde você sai, você respeita as pessoas. Mesmo que elas dizem alguma coisa sobre você, você respeita, você ouve elas. E eu aprendi, né? E você tem o direito de falar o que você quiser para mim. Eu te respeito. Mas isso não significa que eu vou acatar isso para mim. Ali eu vou ter sabedoria de entender o que você está me dizendo. Eu vou pedir a sabedoria a Deus, né? Não que eu sou melhor do que você, nem você melhor do que eu. Mas a gente tem que ter um bom entendimento, né? A gente tem que saber que nós não podemos aonde começa e aonde termina, né? A Bíblia diz que tem que ter ordem, decência, né? Hoje em dia está muito complicado isso, mas a Bíblia diz, né? Tem que ter ordem, decência, tem que respeitar as autoridades. E tem que respeitar Deus. A falta de respeito pelas autoridades ou governantes. Então é isso que acontece. Todo mundo fala o que quer, ninguém respeita. Aí começa, o desrespeito começa dentro de casa, na igreja, no trânsito, no trabalho, com as outras pessoas, principalmente com os pais, né? Não respeita, não tem jeito para falar, né? Você não vai estar respeitando nem a Deus, né? Porque você não respeita. Isso é desobediência,
né? Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu não sigo princípios, eu não sigo mandamento, eu não tô nem aí porque eu acho que isso não existe. Tudo bem, é uma escolha sua. Eu respeito você, né? É uma escolha sua. Só que aí, você sabe, né? Vem o que falou lá em Miqueias. O que falou lá em Miqueias 6:7. A lei da semeadura está explicada em Gálatas 6:7-8. Cada um colhe aquilo que semeou em sua vida. Você semeou desrespeito? Você vai colher desrespeito. Você semeou ódio? Você vai colher ódio. Você semeou bondade? Você vai colher bondade. Você semeou amor? Você vai colher amor. Você semeou paz? Você vai colher paz. Você semeou bens também? Você ajudou a pessoa na hora que ela precisava, sem pedir nada em troca? Outro Deus envia para semear na sua vida. Porque é Deus é que faz, pela sua obediência. Lá de cima ele está te olhando, né? Às vezes pode demorar. Ele fala, não, ainda não tá como eu quero. Tem um ditado que diz, é um ditado, hein, com todos respeito, mas é um ditado que diz que Deus não dá asa para cobra. Então ele não vai dar, ele vai ter que tratar até a cobra. Ele vai ter que tratar até o soberbo, ele vai ter que tratar até o orgulhoso. Ele vai ter que tratar até o mentiroso, né? Para poder começar, né? Aquele que gosta de prostituir, por exemplo, de deixar seu corpo para qualquer pessoa e não tem respeito pelo seu corpo. Falar, não, eu vou me guardar para uma pessoa que me respeite, que me ame, que queira cuidar de mim. Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não vou prostituir eu. E quando a carne me atentar, Satanás me atentar a carne, eu vou falar, não quero, né? Você acredita que eu já escutei pessoas que disseram para mim que a terra vai comer? Eu disse amém. É um direito seu de falar. É um direito seu, eu respeito. Mas não significa que eu quero, né? Eu falei para mim, eu não. Então você tem que saber hoje em dia ouvir, respeitar, entender que muitas vezes aquela pessoa não teve pela sua ignorância, porque o homem ele passa a ter essa ignorância quando ele não estuda a palavra, quando ele não busca conhecimento da sabedoria de Deus, ele tem uma mente fechada, ele tem os olhos tampados, ele não enxerga. Eu já passei por isso, irmãos, por isso que eu tô falando, né? Porque alguém estendeu a mão para mim e eu quis ouvir, mas eu fui pela dor, né? Eu fui para Jesus pela dor, né? E eu espero que você não vá pela dor, vá pelo amor, né? E eu fui pela dor. Depois de muito sofrimento, eu resolvi aceitar a Jesus, né? Eu resolvi. Eu quis Jesus para minha vida, né? Aí eu tive muitos pontos que a pessoa fala até você firmar na presença de Deus. Mas Deus também colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que até hoje eu tenho gratidão por essas pessoas. Eu respeito, porque essas pessoas estenderam a mão para mim. Na hora que eu mais precisei, Deus colocou, né, as pessoas, né? Glórias a Deus, aleluia. E nós temos que respeitar o outro. Quando nós respeitamos o outro, em qualquer situação nós temos que respeitar. Deus começa a trabalhar, né, com amor, com respeito. Não apontar, querer brigar, né? Mas com amor, falar com a autoridade de Deus, falar na palavra, né? E aí nós vamos vendo, né? O que tá semeando, o que você está semeando na vida daquela pessoa, né? Para que ela venha dar frutos, mas frutos bons, não frutos maus, né?
né? Por isso que a gente pergunta como tem sido a sua vida com Jesus, né? É constantemente, todos os dias, você precisa de Jesus. Todos os dias você tem que firmar os seus pés sobre a rocha. Todos os dias você tem que alimentar da palavra de Deus. Todos os dias você tem que orar. Ah, irmã Maria Aparecida, mas eu não consigo. Consegue. Ore chorando, ore sem vontade, ore cabegando. E sim, porque quem tem que fruir em nós é o Espírito, não a carne. Se eu for fazer a vontade da carne, irmão, eu vou ficar em casa, né? Mas eu vou fazer a vontade de Deus, a minha vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E é isso. Eu deixo essa palavra nessa manhã em reflexões que nós lemos, porque o Senhor é bom, como falou lá em Miqueias também 18, 7:18, né? 7:18, que fala que o Senhor é misericordioso e Ele deleita-se, né? Porque se deleita em misericórdia, né? Só depende de nós. Queremos viver o melhor de Deus aqui nessa terra, né? Glórias a Deus, aleluia. Lá em Gálatas 6:7, né? Gálatas 6:10 e lá em Miqueias 7:18, eu falei errado, né? Acho que eu falei Miqueias 7:18 e Miqueias 7:18 e Gálatas 6:7-8 e Gálatas 6:10. Glórias a Deus, aleluia, né? E é isso, irmãos. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos capacitar, nos ajudar todos os dias, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus é como uma folha jogada ao vento, sem direção, sem rumo, sem orientação, né? Então nós precisamos ter para saber o que nós estamos fazendo, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, em Deus glórias a Deus, aleluia. Esse notebook meu, ele pula palavras, aí eu tenho que voltar de novo aqui e escrever, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas você, lá em Salmos de número 83:13, né? O versículo que corresponde à frase: o homem sem Deus é como uma folha jogada ao vento, né? Glórias a Deus, aleluia, né? Porque outro versículo relacionado é Jó 8:14. Além disso, Salmos 35:5 também menciona a palha joada ao vento como uma metáfora para o homem sem Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Então nós precisamos de Deus na nossa vida para termos direção. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então para que possamos encerrar aqui, porque hoje eu comecei mais tarde, né? E vamos estar orando para nós encerrarmos a nossa live, né? Agradeça a Deus por tudo, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, por tudo que tem nos ensinado, por tudo que tirou de nós, porque era da vontade do Senhor, que estava nos ensinando. Muito obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor tem tido graça e misericórdia de nós. Oh, meu Deus, meu Pai,
Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira abençoada. O Senhor nos colocou de pé de novo. Sabemos que nossa vida está direcionada em suas mãos, né? Esperamos no Senhor, né, com paciência. Acreditamos que tudo tem um processo. O Senhor está quebrando, tirando, transformando para fazer tudo novo. Porque a tua palavra diz que o Senhor não faz remendo em odres velhas. O Senhor coloca tudo novo. Oh, meu Deus, meu Pai, somos gratos, Senhor, por nunca desistir de nós. Olhai, meu Deus, por esses que estão chorando, né? Mas precisa buscar essa fé, precisa crer que tudo isso faz parte do processo para você ganhar ali a tua vitória em Cristo Jesus. Ó Senhor, olhai por esses que estão sem conhecer o teu amor, que encontra com o coração duro, né? Que possa levar, semear, Senhor, na vida desses que precisa conhecer o Senhor. Esses que estão na rua, que não tem casa, que estão no frio, na chuva, entra providência, Senhor, sobre a vida deles. Oh, meu Deus, meu Pai, os que estão enfermos do corpo e da alma, os que estão nos abrigos, Senhor. O Senhor pode ir aonde nós não podemos, o Senhor escuta o que nós não sabemos. O Senhor já sabe antes mesmo de nós pedirmos ou falar o que precisamos. Mas a tua palavra diz: buscar em primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o Senhor, independente de que o Senhor possa nos dar ou não, porque tudo está na mão do Senhor. Oh, glorioso Pai, nós somos gratos. Olhai pelos nossos vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, de frente, de trás da nossa rua. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de peste, de praga. Livra-nos, Senhor, de ataque do homem sanguinário. Livra-nos, Senhor, de qualquer afronta do inimigo, de tentações, de laços, Senhor, de pratos, Senhor. Livra-nos, Senhor, porque a tua vontade é perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, buscar verdadeiramente a tua presença para a nossa vida. Que nós possamos viver nem um minuto, nem um segundo, nem um tempo sem buscar o Senhor. Todos Senhor, porque eu creio nos planos do Senhor para os nossos filhos. Eu creio que o Senhor prometeu e disse para nós. Eu creio, Jesus, no melhor do Senhor aqui nessa terra, porque diz que nada vai faltar, que o Senhor é o pão da vida. Eu creio, Jesus, nas tuas promessas. E de hoje em diante declare, se você tinha em mente algo que te deixava em dúvida, comece a declarar, comece a agradecer, comece a buscar, comece a louvar, comece a ler a palavra, comece a estar na presença do Senhor. E você verá o que Deus pode fazer em tua vida. Glórias a Deus, aleluia, porque Ele, o Senhor diz, para transformar só precisa ter fé, vai curar só precisa ter fé, vai mudar só precisa ter fé, vai restaurar, vai libertar só precisa ter fé, vai renovar só precisa ter fé, vai transformar só precisa ter fé, vai mudar. Esse ano, meus irmãos, tem muita gente falando, né, e passou por muitas provas, mas eu creio para te dizer que Jesus libertou você de muitas coisas. Jesus te curou, Jesus te capacitou, Jesus fez muita coisa por você. Comece a olhar quantas coisas Jesus fez. Não olhe só para o problema, não, que Jesus já está tratando. Olhe quantas coisas o Senhor fez dentro da sua casa. Quantos livramentos o Senhor te deu. E seja grata ao Senhor por tudo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus. E agradeço
né, por todos que estão aí ouvindo a palavra, e deixo um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado, e fiquem todos lá na paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com essa paz, né? Porque o Senhor diz que essa paz excede todo entendimento. É essa que Ele nos deixou, né? E nós temos que descansar nele e confiar no Senhor. Irmãos, hoje o culto começa na nossa igreja, ali na rua Pássaro Preto, é aqui no CPA 4, Remidos pelo Sangue de Jesus. Na esquina fica a Pentecostal de Fogo, e nessa rua você entra. E aí, irmãos, vai estar escrito lá, hoje é o culto de cura e libertação, né? Venha nos visitar também, venha nos cultuar ali conosco, né? E o Senhor tocará ali em seu coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia, porque nada é impossível